Agora sim. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que o pessoal for ver depois também, né? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui na JC, para mais uma oportunidade que a gente tem aqui de troca, de conversa. Hoje a aula 30, já são 30 aulas que a gente está aqui compartilhando, trocando informações, experiências e buscando expandir nossa consciência, como diz, né? A escola Jornada da Consciência. Na aula passada nós falamos sobre o caminho infinito da espiritualidade e hoje na aula 30 o tema é o paradoxo da felicidade, né? E o que que é o paradoxo primeiro, né? O paradoxo é uma ideia que parece contrariar o senso comum ou a lógica, né? Então muitas vezes a gente fala de felicidade, mas às vezes a gente está falando de algo que não é bem a felicidade em si. Então hoje a gente vai tentar contextualizar isso para que a gente possa entender qual é, talvez, o real caminho da felicidade? Que nesse momento eu acho que ela é muito falada, mas talvez de uma maneira deturpada. Por isso que a gente colocou aqui o tema o paradoxo da felicidade, né? Então, seja bem-vindo, pessoal. Todo mundo que está entrando aqui agora, sejam todos bem-vindos, tá? Cris, que eu vi que entrou, Renata, um beijo. Vivemos na época com mais conforto da história da humanidade e, ao mesmo tempo, uma das épocas com maior ansiedade, depressão e sensação de vazio. Como isso é possível? Então, aqui, lembrando que, numa pesquisa de 2025, em dados de 2025, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quarto mais depressivo. Então, isso é um dado interessantíssimo para a gente, né? Então, eu converso com muitas pessoas. Eu vou pedir para que todo mundo possa fechar o microfone, para a gente, aí, quando quiser falar, é só levantar a mão, que aí eu pode fazer pergunta a hora que quiser, pode comentar. Aí eu peço só que feche, aí na hora que quiser levantar, conversar, levanta a mão, que aí eu abro o microfone, tá? Então, como que é possível hoje, né, no momento que a humanidade, digamos assim, tem a época mais tecnológica, né, da história, com maior conforto, digamos assim, com maiores recursos e ferramentas disponíveis, e hoje nós vivemos uma época de ansiedade extrema, de depressão, as pessoas cada vez mais com essa sensação de vazio. E aqui que eu já começo iniciando, fazendo esse link com a espiritualidade. Quando a gente fala de conforto na história, né, da humanidade, geralmente nós estamos falando sobre coisas externas, e aí que está o grande paradoxo. Hoje é colocado na cabeça, né, de todos nós que essa felicidade ela vem talvez de coisas externas, e a humanidade ela já passou por diversos momentos aonde existiu uma evolução, existiu um salto, digamos assim, como a sociedade se organizava, mas dentro do ser humano, talvez isso não tenha acontecido da mesma forma. E nós tivemos aqui no planeta diversas humanidades muito evoluídas. A gente fala muito sobre o Egito Antigo, mas aqui a gente lida com a espiritualidade de uma maneira muito aberta, e esse é um trabalho espiritual e são informações que eu tento fazer essa síntese entre tudo aquilo que eu recebi da espiritualidade e tudo aquilo que eu busquei também no dia a dia como estudo. Então, nós tivemos humanidades ou civilizações como a civilização lemuriana, a civilização Atlante, o Egito Antigo, e essas civilizações elas tiveram também tecnologia. Então, para construir tudo aquilo no Egito foi necessário algum tipo de tecnologia, certo? Mas e por que que essas civilizações elas se extinguiram, né, ao longo do tempo? Exatamente porque o crescimento moral e pessoal, interior ou de consciência, ele não caminhou junto com o crescimento da tecnologia. E nesse momento, eu acredito que é essa síntese, é essa junção que nós precisamos fazer para que a gente possa deixar de sermos seres fragmentados para sermos seres completos, trabalhar e vivenciar na completude, corpo, mente e espírito. E aí, seguindo aqui, a gente dá entrada mesmo na aula, né, na introdução, a gente traz o seguinte: nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, à tecnologia, ao entretenimento e às facilidades da vida moderna.
Ainda assim, cresce o número de pessoas que sentem um vazio difícil de explicar. E o paradoxo da felicidade nos convida a investigar essa contradição. Será que a felicidade realmente se tornou mais rara ou apenas aprendemos a procurá-la nos lugares errados? É, a questão da felicidade, ela nunca vai ser um lugar, ela sempre vai ser um estado de ser. E a gente vai ver ao longo da aula aqui, e é uma aula que tem bastante informação, então eu vou tentar falar num ritmo para que não fique muito longa, mas se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá bom? Então, hoje, nós somos levados a buscar a felicidade ou a encontrar a felicidade em algum local, buscar essa felicidade quando algo acontecer, mas, na verdade, esse caminho ele precisa ser para dentro. A felicidade ela se tornou tão rara nas pessoas, é uma coisa que eu pergunto para vocês aqui, né? Quem hoje aqui é uma pessoa feliz? Quem sente que vive na felicidade? Eu faço essa pergunta para vocês não precisam levantar a mão e nem falar, mas a gente começa com essa reflexão. Vocês vão ver que durante a aula eu vou trazer algumas reflexões que depois eu vou deixar disponibilizada no grupo. Então, seja bem-vindo, Jefferson. Então, aqui, quem aqui se sente feliz? Eu acho que essa é uma reflexão que cabe aqui no começo da nossa conversa. Quem se sente feliz no atual momento da vida? Então, essa felicidade, primeiro de tudo, nós precisamos mergulhar dentro de nós mesmos. Nós precisamos entender aonde está, digamos, os gatilhos que fazem com que a gente tenha um estado de ser ou de vibração e de sintonia baixa. Onde nós estamos ligados demais ao passado e que faz com que a gente não consiga dar o nosso melhor no momento atual. Então, a busca da felicidade real, digamos assim, ela parte do mergulho para dentro. Então, quando eu mergulho dentro de mim, eu vou encontrar exatamente as respostas que vão me fazer ter uma vida, digamos, mais feliz. E aí, seguindo aqui no próximo slide, a gente traz o seguinte: o que realmente significa ser feliz? Desde a antiguidade, filósofos buscam compreender a felicidade. Para Aristóteles, ela não era um momento de alegria, mas uma vida plena, construída pelo desenvolvimento das virtudes e do nosso potencial, que seria a eudaimonia, que ele chama. Com o tempo, confundimos felicidade com prazer, sucesso, consumo e reconhecimento. Hoje, muitas vezes, acreditamos que ser feliz é sentir-se bem o tempo todo, mas felicidade não é a ausência de dificuldades, é encontrar sentido mesmo diante dos desafios. Aqui cabe uma questão muito interessante, né? Eu estou terminando agora uma pós em psicologia positiva, em neurociência e mindfulness. E hoje eu vendo uma aula, é muito interessante a gente entender o seguinte: quando a gente fala de felicidade, a gente não está falando em renegar aquilo que não é bom dentro de nós. Nós precisamos nomear, nós precisamos enxergar e sentir as emoções negativas dentro de nós. A partir daí, a gente vai entender o porquê que nós estamos nos expressando de determinada maneira, para que a gente possa trocar a polaridade da forma que nós enxergamos a vida, ou a lente que nós estamos enxergando a vida. Então, hoje é muito comum, né, isso na televisão, nas redes sociais, a gente confundir essa felicidade com prazer, né? Então, as pessoas buscam o prazer achando que isso, na verdade, é felicidade. Isso a gente pode chamar de momentos de contentamento, mas não de felicidade, porque ele é muito fugaz. Então, se nós dependermos disso para sermos felizes, a gente sempre vai estar em frustração. Nós vamos estar frustrados. Então, o que nós precisamos fazer? Desenvolver boas virtudes. Nós precisamos ganhar musculatura emocional. Nós precisamos aprender a trabalhar a nossa mente para que ela seja um caminho de uma construção positiva na vida e não nossa inimiga. Então, aqui é uma coisa muito interessante da gente começar já a olhar de uma maneira mais profunda. Porque não é não ter desafios. Nós todos vamos ter desafios, problemas, nós vamos passar às vezes pela perda de alguém querido, pelo término de um relacionamento, pela uma demissão,
por momentos de dificuldade financeira. E isso tudo faz parte da vida e isso nunca vai mudar. Mas a forma que eu enxergo isso, que eu olho, que eu lido com isso, é o que vai determinar se eu vou ter uma vida de momentos mais felizes ou momentos, digamos, infelizes. E para isso é necessário com que eu construa essas virtudes. Para isso eu preciso olhar também quais são os meus potenciais. Então, uma coisa muito comum no consultório, quando a pessoa chega no começo, ela olhar para tudo aquilo de errado que ela faz, para tudo aquilo de negativo que ela tem, para tudo aquilo de que disseram que ela era, e ela está identificada somente na dor dela. Ela está identificada somente com os traumas e com os erros. E ela acha que ela é aquilo. Então, o trabalho que eu gosto de fazer com as pessoas no dia a dia é literalmente colocá-las de frente com os seus potenciais. Porque é a partir do entendimento do meu potencial que eu vou desenvolver algumas virtudes e eu vou colocar potência para poder sair daquilo que não é bom na minha vida. Existem muitas pessoas de potencial, mas que não têm potência, que é colocar isso em movimento e falta o combustível. Por que falta o combustível? Porque muitas vezes essa pessoa ela não se sente merecedora de ser feliz. Eu não posso querer ser feliz e não me sentir merecedor disso. Então, quando eu me sinto merecedor, né, que eu sempre falo das bênçãos do céu, eu vou colocar a minha potência de agir. Então, nada adianta eu conhecer, nada adianta eu ter um potencial muito grande se eu não colocar a minha vida em movimento. Então, é a vida em movimento que vai fazer com que eu me desconecte daquilo que me traz infelicidade, ou que me traz, às vezes, imaturidade de lidar com questões mais profundas que a vida vai se apresentar, tá? E ali, seguindo no paradoxo da nossa geração, né, o paradoxo da nossa geração, nunca tivemos tanto conforto e acesso a recursos. Ainda assim, crescem a ansiedade, a depressão, a solidão e a sensação de insuficiência. Né? As pessoas reclamam muito de não ser bom o suficiente, né? Mas bom o suficiente medindo-se por que régua? Isso é uma coisa muito interessante da gente falar. Como explicar essa contradição? Talvez tenhamos criado muitos recursos para viver melhor, mas poucos para viver com mais presença. Nós evoluímos tecnologicamente, mas nossa consciência nem sempre acompanhou esse ritmo. E aqui, evoluímos tecnologicamente, mas nossa consciência nem sempre acompanhou esse ritmo. É o que eu disse lá no primeiro slide, na introdução, sobre a questão espiritual em si. Em vários momentos, a nossa humanidade, a nossa civilização, ela ruiu para renascer. Por quê? Porque existiu uma queda de consciência, uma queda de princípios, o ser humano passou a se expressar muito mais pela sombra. E nesse momento a gente está vivendo algo que a gente pode chamar de um ponto de inflexão na vida. É um momento de escolha. Eu vou preferir ou vou escolher me manifestar através da minha sombra ou através da minha luz, daquilo que eu tenho de bom. Então, hoje a gente tem muito recurso para ter uma vida saudável, equilibrada, feliz, realmente feliz. Mas a questão é como utilizar esses recursos. Para isso, eu preciso buscar expandir minha consciência, sair um pouco fora da caixinha. Então, quando eu vou buscar conteúdos que vão realmente me fazer entender como eu penso, como eu sinto, eu vou sair da manipulação que hoje é colocada na mente de todos através da televisão e das redes sociais, por exemplo. E aqui no próximo slide nós vamos falar sobre isso, né? A felicidade na era das redes sociais. Essa parte é uma parte muito importante, porque são as redes sociais hoje que estão trazendo muitos problemas, por exemplo, como ansiedade para as pessoas. E por quê, né? As redes sociais transformaram nossa forma de perceber a realidade. Hoje, nós comparamos nossa vida cotidiana com os melhores momentos de milhares de pessoas. Sem perceber, deixamos de viver nossa própria experiência para medir nosso valor pela comparação. Então, as redes sociais, elas não mostram a vida, mostram apenas recortes cuidadosamente escolhidos dela. Eu acho que grande parte aqui das pessoas que estão aqui tem rede social, certo? Ou tem acesso, ou já ouviram o que é, né? E você olha ali, ninguém está compartilhando um momento triste.
A não ser quando a pessoa está com um problema e pede ali a vaquinha, aquelas coisas todas que as pessoas vão querer alguma coisa em troca. Mas geralmente as pessoas vão compartilhar momentos teoricamente felizes. E essa é uma parte muito importante. Por quê? Porque na rede social, se eu passo a olhar a vida das pessoas baseado nesses recortes, eu vou sempre achar que minha vida não é feliz o suficiente, que eu não tenho dinheiro suficiente, que eu não viajo o suficiente. E isso vai causar aquela sensação de insuficiência que a gente disse antes. E isso vai causar, geralmente, a ansiedade. Por quê? Porque tudo à nossa volta no nos dias de hoje, elas nos levam a sair do estado de presença. Elas fazem com que a gente saia do hoje para viver o amanhã. Então, quando eu tiver tal coisa, quando eu chegar nesse nível, nesse patamar, eu serei feliz. Então, o grande problema da humanidade hoje está exatamente nisso, em sair do estado de presença. O estado de presença é eu recolher toda a minha energia, toda a minha atenção, colocar no momento presente e viver o hoje da melhor forma possível. Então, a ansiedade, ela é excesso de futuro. A depressão, excesso de passado e de melancolia. E hoje, essas informações, muitas vezes que são trazidas através da rede social, que são apenas recordes, nos levam a viver muito no futuro e muito no passado, e pouco no presente. Então, uma das coisas principais é eu poder escolher aquilo que eu vou consumir como informação. Porque é um excesso de informação na nossa era, no nosso momento da atual da humanidade. Só que o que que eu escolho colocar para dentro de mim? Essa é a principal questão. Quando eu não faço esse filtro, eu fico à mercê daquilo que os outros vão colocar. Então, quando eu vejo a vida feliz de um amigo na internet, eu dentro de mim vou me frustrar porque eu não tenho aquela vida. Mas isso é uma coisa que não é real. Não é real porque eu já vi isso acontecer muito perto de mim. Conheço pessoas que trabalhavam na rede social, mas que eu tinha convivência no dia a dia e sabia que aquilo que ele colocava lá não era a realidade. Mas quantas pessoas se comparavam com ele? Com quantas pessoas vocês, né, é uma reflexão que eu trago aqui também. Vocês já se compararam alguma vez com pessoas da rede social, da mídia, artista, atrizes, cantores ou pessoas hoje, os influenciadores? Vocês já perceberam o quanto a gente se compara com isso? E quando eu iniciei esse trabalho na rede social, isso é uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim. Porque em determinado momento você fica olhando para ver quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas curtiram o que você estava fazendo. Se você fala algo, põe algo que as pessoas não curtiram tanto, você acha que não está sendo bom o suficiente, e isso é horrível, sabe por quê? Porque a gente sai da nossa essência, a gente para de viver pela verdade do nosso coração para viver de uma forma que eu agrade os outros, seja o meu público, seja a minha família, meus amigos, a empresa que eu trabalho, e eu deixo de viver pela minha essência. Esse é o grande problema do momento atual, deixar de viver pela verdade do coração para tentar se encaixar numa sociedade doente. E eu sempre trago aqui aquela frase famosa do Jiddu Krishnamurti: não é sinal de saúde estar totalmente adequado a uma sociedade doente. Então nós precisamos sair da manada e olhar para dentro, entender o que o meu coração está dizendo que é o melhor para mim. O que eu preciso transformar? Qual é a minha essência? O que me completa, certo? Deixa eu olhar aqui. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, depois vocês deixam aqui, tá bom? E aqui a gente traz a questão da ilusão do quando, né? Da ilusão do quando. Vivemos condicionando nossa felicidade ao futuro, que foi o que eu falei um pouquinho antes. Quando eu conseguir aquele emprego, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu encontrar a pessoa certa, sem perceber, transformamos a felicidade em um destino distante. Quando alcançamos um objetivo, logo surge outro e a satisfação desaparece. E aqui faz uma síntese do que a gente disse da busca da felicidade através das questões externas. Isso nunca vai completar, gente. O caminho ele tem que ser para dentro. A partir do momento que eu começo a pensar melhor, a sentir melhor, a expressar melhor minhas emoções, automaticamente o meu mundo externo ele vai refletir da mesma forma.
Então hoje, muitas vezes, as pessoas buscam desesperadamente algo exterior, como o emprego dos sonhos. E isso eu já ouvi muito, a pessoa, ela quer muito o emprego, ela se prepara, ela passa às vezes alguns anos ali em busca de algo. E aí o que acontece? Quando ela consegue aquilo, automaticamente ela entra no medo de perder. E aquilo faz com que ela viva na ansiedade, com medo de perder aquilo que ela conseguiu, então ela não consegue desfrutar. Então, quando eu quero uma casa, eu quero uma casa de 3 quartos, porque eu quero uma casa maior para minha família, você vai lá e compra aquela casa. Dali 6 meses você quer uma casa melhor. E por que isso? Porque a satisfação vinda de coisas externas, ela é muito fugaz, como eu disse antes. Então, eu vou precisar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E quando eu busco demais no externo, eu paro de olhar o que minha alma está querendo dizer. Eu paro de sentir aquilo que é melhor para mim. E eu vou buscar, em alguns poucos momentos, essa satisfação. É isso que leva as pessoas ao vício, por exemplo, seja lá o vício que for. E hoje, por exemplo, é muito comum o vício nas casas de aposta, né, nas famosas bets, como a gente diz. E o que acontece? Eu converso com muitas pessoas que têm problema com isso. Por que, que a pessoa vai buscar ali? Porque ela quer acessar algo, muitas vezes, um bem, uma vida melhor, e ela vê ali uma maneira de encurtar o caminho. E ela vê ali o Neymar, a Virgínia, pessoas com milhões e milhões de seguidores dizendo que ali você pode ganhar dinheiro, que ali você pode transformar sua vida, mostrando a vida deles, uma vida, né, nababesca. E a pessoa começa a jogar achando que vai mudar a vida dela. Então essa busca pelo externo faz com que as pessoas se percam. Isso vai levar à frustração. Muitas vezes leva as pessoas ao suicídio. Então, as redes sociais que eu fiz questão de trazer aqui, hoje é algo muito complicado. Então, a forma que eu consumo isso, a forma que eu me expresso através disso é muito importante. Porque tudo isso em volta que eu disse aqui, com grandes personalidades, é para levar as pessoas a ficarem presas simplesmente no consumo de tudo, achando que isso é a felicidade, achando que isso vai trazer algum contentamento para as pessoas. Então, eu queria que a gente tivesse aqui eh, uma ideia muito real sobre como o mundo hoje está influenciando as pessoas a buscarem cada vez mais o externo. E aqui nesse espaço, né, na IJC, a gente sempre faz o caminho inverso. Nós vamos buscar dentro de nós. A responsabilidade toda da nossa felicidade está dentro e não fora. Então eu preciso mergulhar dentro de mim, eu preciso entender os meus monstros, colocar eles sentadinhos na minha frente, observar cada um deles e falar: bom, eu vou organizar isso aqui e eu vou partir para me manifestar pelo potencial. Então, tudo aquilo que aconteceu comigo no passado, baseado naquele meu ego ferido, nos meus erros, nos meus traumas, ele vai servir como um caminho que eu não quero mais, mas também vai servir como uma sabedoria, como um mestre ou como um guru da onde eu devo ir. E a partir dali eu vou olhar para aquilo que eu tenho de melhor. E isso é uma escolha. É uma escolha. Porque desculpa para ficar no mesmo lugar, todos nós vamos ter. Desculpa para não ter que mudar, todo mundo vai ter. Se a gente pegar e abrir aqui, depois para a gente conversar, eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, e eu vou esperar um pouquinho só para não perder aqui o fio da meada e depois a gente discute, como a gente fez na última aula, tá bom? É, a gente acaba buscando sempre o caminho errado, que eu digo que é tentar consertar a vida pelo avesso. Então, esse passado ele só serve para mim como um guru, para saber exatamente o que eu não quero mais e para onde eu devo seguir, tá? Então, a gente seguindo aqui para o próximo slide, eu estou indo muito rápido, pessoal, tá tranquilo? Tá tudo em paz aí? Beleza, vamos lá. E aqui a gente vai trazer o seguinte, que isso aqui é muito importante, que é onde a gente vai começar também a trazer essas reflexões aqui, né? E a gente faz o seguinte: o extraordinário nos fez esquecer o ordinário, né?
Esperamos grandes acontecimentos para sentir felicidade, mas a maior parte da vida acontece nos pequenos momentos, no café da manhã, nas conversas, no silêncio, no abraço, na caminhada e no descanso. Muitas vezes, só percebemos o valor dessas experiências quando elas nos faltam. A felicidade raramente faz barulho. Ela habita aquilo que a rotina tornou invisível. E aqui, depois eu vou ler a reflexão. Nós precisamos descobrir a felicidade na rotina, no dia a dia. Por quê? Não são todos os dias que a gente vai ter algo diferente para fazer. Pelo contrário, né? A nossa vida geralmente ela é baseada em rotina, é no dia a dia, nas coisas diárias, principalmente as pessoas, por exemplo, que fazem serviços domésticos em casa, né? É um trabalho repetitivo, diário e intenso, certo? Ou quem vai trabalhar e tem sempre aquela mesma rotina. Então, a gente perdeu a questão de olhar, de acordar e, por exemplo, agradecer pela nossa saúde. Porque eu não dou valor a uma caminhada até eu ter um problema no joelho e não poder caminhar. Isso tudo é o perceber que a gente falou no slide anterior sobre o agora, o momento presente. E então, quando eu levanto, eu agradeço por estar vivo, por ter saúde, por poder sentar e tomar um café em paz, pensando em como você quer que seja o seu dia, no momento que você está quieto em silêncio, ou no momento que você encontra alguém que você gosta e você dá um abraço nessa pessoa, a gente se perdeu da vida porque a gente está vivendo no automático. Então, o grande segredo para a gente poder despertar coisas melhores na nossa vida é nós sermos gratos pela nossa vida presente, nós entendermos e aceitarmos os nossos privilégios atuais, porque se nós olharmos aqui, eu for conversar com cada um de vocês, nós vivemos e temos muitos privilégios. E nós precisamos agradecer primeiro a esses privilégios. Isso é algo muito importante. E ali, a outra parte é o seguinte, pessoal. Eu preciso encontrar essa felicidade exatamente como a vida se apresenta agora. Porque senão, automaticamente, eu também me levo ao futuro de quando algo acontecer eu serei feliz, automaticamente também eu estarei num estado de ansiedade. Então, a reflexão é: se você perdesse hoje aquilo que considera comum na sua vida, quanto tempo levaria para perceber o quanto era precioso, né? Se você perdesse hoje aquilo que considera comum, quanto tempo levaria para perceber o quanto era precioso? Porque se eu não perceber isso, quer dizer que eu estou realmente no automático de uma forma muito intensa. E esse estado de presença, que é basicamente nós acordarmos e escolhermos nos manifestar através da consciência, de expressar o nosso melhor, de dizer para a gente mesmo, não importa o que aconteça, eu terei um dia maravilhoso e extraordinário. Isso é algo que eu faço diariamente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou aqui falando sobre felicidade, certo? Só que ontem eu não estava num dia bom. Eu não estava num dia legal ontem. E naquele momento, eu percebi que eu precisava aceitar para entender o porquê que o meu estado de espírito não estava no melhor. E para isso, o que eu precisei fazer? Me silenciar, me aquietar, sentir aquilo dentro de mim. Eu não fui buscar fazer coisas mirabolantes. Não, eu vou no shopping comprar um tênis novo para tentar melhorar o meu estado de ser. Não, eu vou tomar uma cerveja no final do dia para poder esquecer o dia de hoje. Não, eu vou buscar jogar aqui na casa de aposta para ver se eu ganho um dinheiro. Naquele momento eu fiz uma escolha de me recolher, de sentir. E muitas vezes as pessoas em volta, elas vão perceber, vão falar assim, nossa, você não está bem? A questão não é estar bem ou não estar bem. A questão é que tem momentos que a gente precisa fazer esse mergulho para dentro. Ontem foi um dia desse para mim. Hoje eu acordei num novo estado, porque eu entendi o porquê que eu estava daquele jeito. Eu fui buscar entender até astrologicamente o que estava acontecendo, como hoje é o dia do eclipse solar.
isso influencia diretamente na nossa realidade. Então, eu dei um exemplo de que é uma decisão, é uma decisão como eu vou vivenciar a cada dia. Porque o desafio vai estar ali. A minha família vai ser igual, meu trabalho vai ser igual, o meu dinheiro não vai mudar do dia para a noite. Às vezes uma dor que eu tenho não vai sair também do dia para a noite. E como que eu vou lidar com aquilo? Quando eu viro a chave e passo a olhar a vida de uma maneira mais positiva, automaticamente eu terei momentos mais felizes. E isso passa pela aceitação plena da minha realidade atual, pela gratidão daquilo que eu tenho e o entendimento dos meus privilégios. Isso é como um sinal para Deus, para o universo, para o divino, de que eu estou entendendo, de que eu estou aprendendo e de que eu sou grato. A gratidão é a chave que abre a porta para o próximo passo na nossa vida. Enquanto eu praguejar, enquanto eu reclamar, enquanto eu só me sentir frustrado, enquanto eu só gostar de falar das coisas tristes da minha vida, eu estarei amarrado ao passado, carregando uma bola de chumbo todo dia. Por isso que é importante, de vez em quando, a gente buscar uma orientação, seja de um terapeuta, seja da espiritualidade, seja de alguém que possa te trazer uma visão diferente, um livro, um curso ou algo assim. Então, subiu aqui, a Aline colocou, né? Quando você agradece, a graça desce, né? Eu adoro frases assim, porque é no simples que está o negócio. Então, eu todo dia trabalho as questões na minha cabeça. Eu sou merecedor de toda a abundância do universo, eu sou merecedor de toda a alegria e de toda a felicidade. Eu sou merecedor de tudo aquilo que Deus pode me dar. Então, eu preciso me sentir merecedor para que isso aconteça em mim. Então, cada um vai criando métodos para poder colocar a cabeça, o coração e automaticamente a ação no caminho correto. Para isso, eu preciso sair do automático. Eu preciso estar em estado de presença. Eu preciso respirar. Eu preciso meditar um pouquinho. O que é meditar? Eu posso acordar e tomar o meu café olhando para uma planta. Isso já é meditação. Outras pessoas já tiveram uma rotina estabelecida dessa meditação e sabem o benefício que isso faz. Ou simplesmente de acordar e falar, eu vou respirar 7 vezes lenta e profundamente para mostrar para o meu corpo que eu estou aqui, que eu estou no comando. Isso é o que vai trazer a felicidade. Não é no extraordinário, é no ordinário. E hoje eu vivo essa felicidade na minha rotina. Eu demorei muito para entender isso. Mas hoje a minha felicidade real, ela está na minha rotina. Eu amo meu trabalho. Eu adoro conversar com as pessoas. Então, para mim, eu posso trabalhar das 9 às 9 todo dia, de uma maneira me sentindo grato, feliz. E eu até peço desculpa para algumas pessoas que eu demoro para responder, porque ali eu estou totalmente imerso no trabalho, porque é isso que alimenta a minha alma. Automaticamente eu vou ser melhor para minha família. Automaticamente eu vou ganhar mais dinheiro. Automaticamente eu vou buscar me melhorar como pessoa, porque o meu estado de ser, ele vai atrair para mim boas oportunidades, bons negócios, boas pessoas. As pessoas vão sentir verdade em mim. Mas esse caminho, ele é individual. Eu demorei uma vida para fazer isso. Foram muitos e muitos anos de luta, de busca, e que não termina, porque os desafios eles se apresentam diariamente para que a gente possa mostrar que a gente aprendeu com aquela lição do passado e eu desbloqueio algo maior no futuro. E eu dou sempre o exemplo: se eu não souber administrar R$ 1.000, por que o universo vai me dar 1 milhão? As dívidas em cima de R$ 1.000 é uma, em cima de 1 milhão é outra. Então, algumas pessoas aqui, a gente já compartilha da vida há muitos anos, né? Eu sempre dou o exemplo do Raimundo, da Renata, que são pessoas que eu converso muito, sempre conversei, que sabem do que eu estou falando. O caminho de busca, né, que nós trilhamos junto, ele é gigantesco, né? Trilhando cada um o seu caminho, a sua busca, vivendo a espiritualidade de um jeito. Uma hora a gente está mais voltado no hinduísmo, outra hora a gente vai buscar mais no espiritismo, outra hora a gente vai buscar na Bíblia, outra hora na conversa, na troca. Então, isso é feito diariamente. E aqui eu coloquei, né, no slide anterior, no abraço, na conversa.
no dia a dia. Então, nós precisamos entender que a felicidade ela não está no extraordinário, ela está no ordinário. Então, nós precisamos ser felizes na rotina, porque a vida ela é feita de rotina. E uma das coisas principais para que uma pessoa saia de um estado de ansiedade ou de depressão é criar uma rotina saudável para ela mesma, tá? E ali aqui a gente continuando, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu peguei o fio da meada aqui, no final eu vou abrir para a gente conversar todo mundo, tá? A presença como caminho, né? Diversas tradições filosóficas e espirituais convergem em um ensinamento. A vida acontece no presente. Vocês vão perceber, pessoal, que estão chegando hoje, que a gente vai falar muito sobre essa questão de presença, o presente, o agora, o generoso momento presente, tá? Quando ficamos presos ao passado ou preocupados com o futuro, deixamos de experimentar o único momento que realmente existe, o eterno agora. A vida é o eterno agora. A gratidão nasce dessa presença consciente, da capacidade de reconhecer aquilo que já sustenta a nossa vida todos os dias. E o que que sustenta a nossa vida todos os dias? O que nos anima como espírito? O que faz com que a gente esteja aqui encarnado e vivenciando isso? A presença consciente da capacidade de reconhecer aquilo que já sustenta a nossa vida todos os dias. É Deus habitando em mim. A gratidão é o reconhecimento de que Deus está habitando em mim, de que existe algo superior pulsando dentro de mim. Se eu sou filho de Deus, eu sou um pequeno Deus. Não existe descendente diferente da sua substância original. Eu preciso me sentir em presença como um pequeno Deus, um criador da minha realidade, da minha vida. Quando eu não entendo essa potencialidade, que foi o que eu disse no começo da aula, esse potencial que está latente em mim e que ele precisa virar potência, eu não transformo minha vida. Eu não saio de onde eu estou. Eu não caminho, eu não prospero. Eu não curo o meu corpo. Porque quando eu entendo que eu sou o criador da minha realidade e que eu estou conectado a essa potência superior, e que eu tenho que modular essa potência em mim para que a minha vida se expresse de uma maneira positiva, e essa maneira positiva é Deus se expressando através de mim, porque eu também sou Deus, eu sou o eu sou, a vida transforma. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível para quem busca. E busca que caminho? O caminho de dentro e não de fora, que é o que eu falei no começo, contextualizando tudo que está de fora para a gente começar a entrar na presença como caminho, né? E aí a reflexão desse slide é: será que a felicidade está ausente ou nossa atenção está em outro lugar? Será que a felicidade está ausente ou nossa atenção está em outro lugar? Porque quando eu digo que eu não encontro a felicidade, é porque geralmente eu estou procurando ela no lugar errado, que é fora de mim. A felicidade é um estado interior. De quê? De saber se autorregular, de saber pensar melhor, de entender aonde estão suas dificuldades, mas quais são seus potenciais. E mesmo dentro do caos, encontrar o estado de felicidade. Eu acho que é a partir daí, quando a gente sabe rir da desgraça, é que a gente vê que a gente deu algum passo. É a partir do momento que a gente ri da situação que as coisas melhoram. E não a risada de uma maneira indisciplinada, ou que eu não estou nem aí, e deixa a Deus dará. Não é isso. É entender que a situação ela é como é, e que se eu cheguei até aqui, eu fui capaz de passar por todos os momentos de desafios. Então a minha vida deu certo, de um jeito ou de outro. E muitas vezes as pessoas se pegam nisso. Eu perdi muito tempo, minha vida deu errado, eu não consegui construir, estou velho demais para isso. E não existe isso. Por que que não existe estar velho demais? Porque só existe um momento presente. A partir do momento que eu desperto, que vira a chave,
automaticamente eu me conecto com o agora e essa sensação de perda de tempo ela se esvai, porque eu sei que tudo aquilo foi experiência do meu ser, compreende? E a gente passando aqui, talvez nunca tenhamos perdido a felicidade. Vivemos buscando experiências extraordinárias, enquanto a vida acontece nas pequenas experiências de cada dia. Talvez a felicidade nunca tenha desaparecido. Talvez apenas tenhamos desaprendido a percebê-la, distraídos pela comparação, pela velocidade e pela busca constante por mais. Então, essa busca constante por mais, ao meu ver, é o que hoje tem levado as pessoas ao estado atual de ansiedade, de depressão, de insuficiência, porque essa busca por mais, ela quer dizer alguma coisa. Então, quando você pega uma pessoa que ela é ambiciosa demais, ela está buscando demais, e você conversa com essa pessoa e você percebe o que está ali por trás, às vezes um ajuste faz com que ela coloque toda aquela potência que ela está colocando do lado de fora e que está fazendo ela viver ansiosa, estressada, levando a um burnout, ela coloque o mesmo potencial para essa transformação interna. E a vida dessa pessoa muda. Então ela entende que o externo e o interno precisam se juntar dentro dela. A partir do momento que eu faço essa integração entre corpo, mente e espírito, entre matéria e espírito, entre o externo e o interno, é onde a vida deslancha. Porque olhar para dentro, olhar para o interno, para o divino, para o espiritual, não é renegar a matéria. Não é renegar a matéria. E muitas pessoas renegam a matéria com medo de ir atrás disso, ou medo de colocar a potência, ou medo de se frustrar. Não é renegar a matéria, pelo contrário, é se apaziguar com a matéria. Nós precisamos fazer as pazes com o dinheiro, com a matéria. Tem pessoas que querem o dinheiro brigando com ele, não dá, a gente precisa se apaziguar com tudo, ou se reconciliar com essas energias, como o dinheiro é uma energia. Então, se eu passo uma vida praguejando, dizendo que eu não tenho dinheiro, que eu não consigo, que eu sou azarado, que o dinheiro não vem, que eu não tenho, que eu não tenho, eu estou brigando com o dinheiro e eu preciso me reconciliar com o dinheiro se eu quero mais dinheiro. Eu preciso me reconciliar com o outro, com essas energias em volta de mim. E basicamente é eu me reconciliar comigo mesmo, aceitando no estado de presença, com gratidão, aceitando meus privilégios do momento atual para que eu possa me reconciliar comigo mesmo e, consequentemente, com a minha vida. E aí a reflexão que a gente traz é o seguinte: a felicidade pode não estar esperando por você no futuro. Talvez ela já esteja presente, esperando apenas que você a reconheça. Vocês já pensaram que loucura que é? A gente está esperando por algo que está ali disponível a todo momento, desde a hora que a gente nasceu? Quando a gente descobrir que Deus estava ali pronto, o universo, o divino estava pronto ali para abrir aquela caixa, só que a gente não pediu, a gente só olhou para o negativo, porque a gente não agradeceu pelo que a gente tinha, não reconheceu nossos privilégios. A felicidade está aí disponível para todos. Eu não consigo acreditar e entender um Deus que tenha feito uma criatura ou encarnado uma criatura para sofrer. Eu acredito que todos possam transformar a sua vida. Isso fez com que eu pudesse, de alguma maneira, eu renovasse a minha visão sobre a questão do karma, por exemplo. Onde muitas vezes as pessoas falam de karma, 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 e esquecem de falar do principal, né, Raimundo? Do Dharma. Então eu passei eu falo, uma vida falando do karma, eu dava aula de karma, falava de karma, meu Deus do céu, eu fiz isso no passado, e realmente, às vezes eu já tive acesso a coisas ruins que eu fiz, e eu me pegava naquilo. Aí eu passei anos falando para as pessoas que realmente ela podia sofrer porque era um karma, que ela tinha que aumentar. Quando eu entendi que o negócio era do avesso,
pô, me deu uma sensação de vazio. Falei: "Putz, eu acho que eu estava errado, hein. E agora?". Mas foi nessa sensação de vazio que minha vida mudou. Eu falei: "Eu vou preencher minha vida do que agora? De dharma, de potencial", entende? Aí que mudou. Mudou há 3 anos só. Tô com 42, né, então olha o tempo que eu apanhei. Mas tudo isso se integrou em mim. Toda essa vivência se integrou em mim. Enquanto eu tentava renegar minhas sombras, meus erros, meus vícios, minhas vicissitudes, tudo aquilo de bonito que eu lia nos livros e falava bonito também, eu não renego, eu integrei em mim. Porque foi tudo isso que eu passei que me deu a possibilidade de entender que eu preciso me manifestar pelo meu potencial. Só isso. A vida muda quando a gente entende isso. E aí, mais uma reflexão que eu trago. Qual é o seu maior potencial? Todos temos potenciais. Todos, sem exceção, temos potenciais. E aqui a gente seguindo, vamos trazer a conclusão, que é o seguinte: o verdadeiro paradoxo da felicidade não está no mundo, mas na forma como aprendemos a olhar para ele. Qual é a lupa ou o óculos que você enxerga o mundo? Qual é a lente que você olha para ele? Né? Enquanto acreditarmos que ela depende da próxima conquista, viveremos em constante espera. Sempre haverá um novo objetivo, comparação ou expectativa. Mas quando compreendemos que felicidade não é um prêmio, e sim uma forma de perceber a realidade, algo muda. Ela deixa de ser um destino e passa a ser uma maneira de caminhar. A felicidade não elimina a dor ou os desafios. Ela nos ajuda a atravessá-los sem perder de vista o que dá sentido à vida, que é o meu coração, a minha luz, a minha paz interior. Então eu falei que um dos maiores elogios que eu recebi foi uma vez que a pessoa falou uma coisa para mim, ela falou assim, falou: "Puta que pariu, Igor. Tá o mundo caindo e você falou para mim que tá feliz e tá sorrindo". Eu parei naquele momento ali, uma parte minha queria dizer assim: "Nossa, será que eu tô sendo irresponsável?". A outra automaticamente falou: "É isso. Acho que você entendeu alguma coisa". Porque é exatamente isso. Sorrir nos momentos de dificuldade ou de desafio não é irresponsabilidade. É eu entender que ali existe uma possibilidade de transformação profunda se eu entender a lição que aquela dor está querendo me passar. Toda dor, toda doença, ela tem que estar aliada a um conhecimento ou uma sabedoria, senão ela retorna, até que eu aprenda. Essa é a questão. Todo sofrimento na nossa vida, tem que estar grudado a um conhecimento. Automaticamente é uma nova forma de agir, e aquilo estará curado dentro de mim. Então, hoje, o que a gente busca, mais uma vez, não é a cura do externo, é a cura do espírito, a cura da alma, para que a gente possa sair daqui livres. E eu acredito que todos nós, nessa vida, temos a possibilidade de ascensionarmos espiritualmente. Eu falo isso sem medo. Quem está hoje encarnado, vivenciando essa realidade do nosso planeta, dentro do que ela é, não é qualquer espírito, não é qualquer consciência. Quem está buscando evoluir com alguma consciência, que está agoniado, que está inquieto, que busca, que luta contra si mesmo no sentido de melhorar, não é qualquer espírito. E muitos de nós estamos na beira de desatar todos os laços possíveis, de abrir todas as algemas, de abrir a porta da gaiola, porque na verdade é eu tomar a decisão de pular da gaiola. E ali eu ascensiono espiritualmente. Eu falo isso sem medo. Todos nós temos a possibilidade, se vivenciarmos essa vida de maneira consciente, de sairmos daqui espíritos livres. E esse, para mim, tem que ser o nosso foco. E aí a gente chega aqui na reflexão final. O extraordinário
não está em viver grandes dias, mas em aprender a enxergar a grandeza nos dias comuns. O extraordinário não está em viver grandes dias, mas aprender a enxergar a grandeza nos dias comuns. É esse o segredo da vida. O contemplar um café, a cama quente num dia de frio, o trabalho que te traz o sustento, o abraço de uma pessoa que você gosta, uma paisagem bonita, um momento de respiro, é isso. Isso traz grandeza para os momentos comuns. E obrigado, nos vemos na próxima aula. Mas, pessoal, essa reflexão final, eu até pedi aqui para a Aline fazer o seguinte, ela vai separar todas as reflexões, eu vou mandar no grupo depois, para que, não como uma lição de casa, porque aqui ninguém é criança para isso, mas lição de casa no sentido de se fazer essas perguntas e fazer essas reflexões diariamente. Por quê? Quando eu tenho uma ferramenta para me fazer sair do automático, é o que vai trazer a transformação. Então, quando eu faço as perguntas certas, quando eu tenho as reflexões, aquilo me faz sair do automático e entender o que eu preciso transformar dentro de mim. Porque nesse momento que a humanidade está passando, vocês concordam comigo que é extremamente difícil uma pessoa falar, eu vou ser feliz olhando para o mundo externo, com duas guerras, com a política, com terremoto, com vulcão. É só a gente sair na rua. Se a gente for depender do mundo estar estabilizado para ser feliz, esquece. Essa felicidade ela tem que estar na alma e não nessa personalidade que vai estar lutando com tudo isso. Ela vai ser só a expressão do que está dentro de mim. Então a humanidade ela está no ápice da evolução tecnológica. Hoje nós estamos na Lua ali como se tivesse aqui do lado. Tem coisas nossas em Marte e no cosmos inteiro, para digamos assim, inteiro não, mas, né? Mas e a consciência da humanidade? Vocês percebem que existe algo muito contraditório, um paradoxo muito grande, onde a humanidade ela é capaz de mandar um foguete para a Lua ou para Marte, mas ao mesmo tempo aqui perto de nós, né, tem uma pessoa que ela não tem o que comer. É um paradoxo gigantesco. Isso não é por acaso, isso é de propósito. Então, quando a gente toma consciência das coisas, a gente sai desse cabresto. Quando a gente sai do cabresto, é onde a gente faz aquilo que Deus quer de nós. Que nós possamos vivenciar o nosso potencial, a nossa parte de Deus. Sempre tendo Jesus como um norte, buscando na espiritualidade, seja ela qual for, um caminho para se melhorar, para se transformar. Porque se a gente for se preocupar com o externo, esquece. A gente vai ter justificativa na política, na geopolítica, aqui no Guarujá ou em qualquer outra cidade que você esteja, ou se a gente for buscar que a nossa família seja 100% harmônica, que eu ganhe o dinheiro suficiente, esquece. O mundo é feito para que a gente saia de dentro de nós, para que a gente fique no externo, para que a gente entre em incoerência, para que a gente chegue na ansiedade, na depressão e ali passe a viver de uma maneira totalmente inconsciente. E aí eu trago mais uma reflexão. Essa é realmente a vida que vale viver? Porque quando eu faço o caminho interior e passo a me expressar através da consciência, todo esse mundo externo perde poder sobre mim. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei dos meus potenciais, quando eu conheço o meu coração, as pessoas em volta perdem o poder de me fazer mal. O governo perde o poder de me fazer mal. Porque a minha consciência, ela vai estar intacta. E como eu não tenho controle sobre o mundo externo, quando algo que não está no meu controle acontece, eu aceito e tenho a consciência tranquila que estou caminhando por bons caminhos, seguindo bons exemplos, tendo boas atitudes,
contribuindo para a minha melhora e para a melhora do outro. E isso é o máximo que o ser humano pode fazer hoje, que na verdade é o tudo que ele pode fazer. E é se transformar, se melhorar, expandir sua consciência. Esse é o caminho hoje. Fora disso, vai existir só frustração, medo, raiva, mágoa, ansiedade e depressão. Então é uma escolha. O que você decide expressar na sua vida? E essa é uma pergunta que eu deixo como reflexão final, tá? E aí, pessoal, olha, eu terminei em 1 hora, que eu prometi para moça Aline que eu ia fazer em 1 hora. E alguém quer dizer alguma coisa? Eu lembro que algumas pessoas tinham levantado a mão aqui, eu já me perdi. Alguém quer dizer alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler o chat aqui. Se alguém disse alguma coisa. Vamos lá. André, depois eu passo o canal do YouTube para você. Aliás, amanhã no grupo vai estar aula. Aí você já entra lá, tá bom? Ah, a Aline já mandou aqui. Obrigada, Aline. A Cris colocou aqui. Oi, Cris, direto de Brasília. Ah, imagina o caos que a Cris vive. Muitas vezes nos submetemos a exigências externas em vez de escolher conscientemente aquilo que a vida nos oferece. É exatamente isso. A gente passa a vida se manifestando pelo que deveria ou tem que fazer, e nunca o que eu quero fazer. Precisamos também aprender a nos tratar com compaixão, a assumir nossas escolhas como aprendizado sem nos condenarmos por elas. Exatamente isso, Cris. Isso é a autocompaixão. Nos tratar com gentileza e sair do sentimento universal de autocrítica que o ser humano já tem instalado. Deixa eu ver aqui. Aqui quem levantou a mão. Pode falar, Tati. Eu? Não, nesse contexto todo aqui, eu tô lembrando de um livro maravilhoso aqui que meu marido me deu, que é Em Busca de Sentido, né? Do Viktor Franklin. Não sei se alguém já leu. Maravilhoso. Consigo lembrar desse livro, que é Sim, basicamente isso, né? São um trechinho, assim, que mesmo ali dentro de um campo de concentração, em meio à fome, em meio a todo o caos, a tortura, a brutalidade, eles conseguem celebrar a vida, ficar felizes com o pôr do sol. Olha a exato. simplicidade do momento, né? Então, acho que a vida, a felicidade é isso. Acho que a felicidade em si é a simplicidade de apreciar. Exato. Porque o Vitor Frankl, ele foi talvez um dos pioneiros nessa questão da psicologia positiva, apesar de organizada pelo Martin Seligman, né, mais recentemente, mas ele traz esse contexto, né, do que a Tati disse, de que ele sobrevive ao Holocausto. Ele é o único da família que sobrevive. E todo dia ele escolhia olhar aquilo que ele estava de uma outra maneira. E aquilo fez com que ele sobrevivesse ao Holocausto e fizesse um trabalho incrível depois. Então você imagina, às vezes a gente reclama que o dia está cinza. O cara acordava dentro de um campo de concentração. Então você entende como nós somos muito privilegiados? Esse livro é incrível, muito legal mesmo. Deixa eu ver. Igor, boa noite. Boa noite. Fale, Raimundo. Com a palavra da Tatiane, a gente veio uma intuição para mim. Claro que o Holocausto ele está localizado dentro de uma história e dentro de um sofrimento pleno, né? Mas quem desperta realmente sai desse Holocausto, que é Perfeito. o que nós vivemos hoje. Quanto mais você vai despertando, você vai saindo dessas prisões, dessas manipulações, dessas torturas, desse sofrimento, tanto físico como psicológico e como espiritual. Isso é o local atual. Muito bem colocado, muito bem Né? Então, colocado. Não, é perfeito, muito bom. Esse holocausto é exatamente isso, essa palavra que a gente usou aqui, o holocausto atual, realmente é o que é feito, né? Então a gente vive uma realidade que basicamente nós temos que superar o que o Vitor Frankl superou diariamente também, né? Da forma que é colocado para nós.
E viver com consciência é a única forma disso. É interessante a colocação de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, porque essa troca aqui ela é enriquecedora. Você falou tudo. Nós vivemos hoje um holocausto e talvez, né, de uma maneira não tão divulgada quanto antes, e a gente não, e muitas pessoas não se surpreendem com isso, certo? Hoje é filmado, hoje nós vivemos isso de maneira em tempo real, e as pessoas não se espantam com o que a gente vive. Então, por isso que eu digo, quem está incomodado, quem está inquieto, já está no caminho, certo? Agora, achar que o que acontece é normal e está tudo bem, aí realmente é porque nós estamos presos Outra demais. coisa também é que quanto mais o mundo desaba, mais vão vender felicidade. Isso. E mais a massa vai seguir. Então, hoje, nós somos ratos. Eles estão sempre trazendo novidades, eles estão sempre chamando para fora e estão sempre fazendo a gente seguir. E a maioria esmagadora segue em busca de quê? Da felicidade que está vindo de fora. Então, é profundamente sério essas, essas reflexões. Se a gente parar, silenciar, olha, é interessante. Exatamente, Raimundo. É interessantíssimo. A gente cai naquelas coisas que a gente fala assim, misericórdia, como é que eu não vi antes, né? E são chaves que viram assim profundamente na nossa vida, né? E para isso eu preciso estar o quê? No momento presente, concorda? Essa é a questão, né? Tem mais alguém com a mãozinha levantada aí? Alguém mais que quer falar? Deixa eu olhar aqui. Acho que não, né? Deixa eu só olhar o chat. Sempre achei chique falar isso. Alô, 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 vocês Sair. estão ouvindo? 1, 2, 3, som. Jefferson, Oi, 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 boa noite. vai. Faz tempo que eu não Opa, falo com vai. vocês, saudade. Verdade. Vai contribuir com a sua palavra, Jefferson? Eu tô aqui aproveitando para limpar o teclado durante a aula. Aí eu vou contar o que eu fiz no sábado de manhã. Tava um solzinho bem. Eu acordei, fiz a minha rotina de manhã, umas 5h30, meditei, aí deu umas 6 horas, aí eu abri a janela e vi que tava um sol. Aí eu tava preparando o café. Aí eu coloquei umas frutas no meu liquidificador portátil, coloquei na mochila, peguei a motinha, em 20 minutos tava lá pro lado do Perequê, lá numa praia. Aí eu vi no mapa que tem tinha uma piscina mais atrás, escondida, só que para Uhum. acessar aquele lugar, você tem que escalar, subir, ver que a trilha está fechada. Aí eu aproveitei, aí eu fui, subi, pá, era umas 6h30 mais ou menos, eu tava vendo o sol no fundo, assim, no meio do mato, deitado numa pedra, preparando Uhum. meu café da manhã. A Então, 20 minutos de casa. incrível. Eu vi tua foto lá, não sabia onde é que era, mas eu vi que era realmente. Eu fiquei com. Posso te falar uma coisa? Com inveja. E não é inveja branca, não, porque não tem. Inveja é inveja. Eu fiquei com uma puta inveja de você, meu amigo. Pra, Cara, parabéns muito pela. bom aquilo. Parabéns pela sua atitude. Olha, eu vou tomar isso, sabe como que? Como um exemplo. Porque às vezes a gente pode acordar um pouco E mais a água cedo, tava. subir aqui no Morro do Maluf e ver o dia nascer, né? Também, em um monte de lugar. Eu já tinha ido outra vez lá, só que na segunda vez eu falei, eu vou É. avançar um pouco. E ali você estava no estado de presença. Isso é muito importante. Essas questões de a gente pegar e você estava sozinho, né? É muito importante a gente estar bem com a nossa própria companhia, né? Que isso é a É, solitude. A gente não tem a sensação de solidão, mas de solitude. Jefferson, isso é uma questão que eu vou pegar aqui para dizer o seguinte. Nós precisamos aprender a ficar sozinho com nós mesmos. Que a nossa companhia seja agradável para nós. Porque esse não é um ter dos que ter motivos aprovação. maiores da insônia das pessoas. Por quê? Quando eu deito no meu travesseiro, estou eu, meu travesseiro e Deus. Naquele momento eu penso tudo aquilo sobre mim, sobre a minha vida, e aquilo muitas vezes faz com que as pessoas não durmam, porque elas não conseguem ficar na presença delas mesmas. Entende? Então a gente precisa aprender a ser uma boa companhia para nós. E como
que seria uma boa companhia? Alguém que pensa coisas boas, que fala coisas boas, que sente coisas boas. Então, para que eu seja uma boa companhia para mim e me cure de tudo, eu preciso ser uma boa pessoa para mim mesmo, certo? Mais alguém aqui? Deixa eu ver. Sim. Bom, pessoal, nós podemos ficar por aqui hoje, então? Eu agradeço muito a vocês, a presença, agradeço aos amigos novos, aos irmãos novos, irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês ajudem mandando a aula para as pessoas que vocês acharem que de alguma maneira podem se beneficiar com isso. Aqui é um local simples, mas de muito coração, de muito acolhimento, onde a gente fala sobre transformação, consciência, espiritualidade de uma maneira leve, simples, mas profunda, que toque a alma. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Meu muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço.